Olá, graça e paz, boa noite. Creio que já vai dar boa noite aí no Brasil, o pessoal do Brasil vai começar a acompanhar a gente. Entramos um pouquinho aqui adiantados na live, para que as pessoas pudessem se aproximar e chegar na live da gente, tá bom? Buenas noches para quien es de algún país de Latinoamérica o de España que va a empezar a mirar este video, a mirar este en directo, en vivo, ¿no? Así es, directo. Bueno, estoy aquí con el pastor Francisco, en nombre de Dios. Estou aqui com o pastor Francisco e bem, a gente vai fazer essa live hoje, uma live onde nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades da evangelização, as dificuldades da evangelização aqui na Espanha, na Europa. E, bueno, estou com o pastor Francisco Viteri. Francisco Viteri, não em português. E vamos ter que fazer essa live aqui, eu vou ter que traduzir algumas vezes, né? Tanto para o pastor quanto aí para a live, mas eu creio que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Bienvenido, Pastor Francisco. Amén, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto por estar con usted aquí en ese en vivo, en esa live. Amén. Y bueno, el Pastor Francisco ya vive en España. ¿Cuántos años, Pastor? 23, 24, por ahí así. Ya no tengo ya ni recuerdo los años, pero llevo muchos años aquí en España viviendo. Sí, unos 23 o 24 años por ahí. Así. Sí. Bueno, que já vive aqui na Espanha, nem lembra quantos anos, né, faz, mas já tem de 23 a 24 anos que já vive aqui na Espanha, né? Bueno, vamos a esperar un poquito, solo 5 minutitos para empezar de verdad, ¿no? Amém. Esperar mais uns 5 minutinhos para a gente começar de vez essa live aqui. O pastor Francisco, ele é um pastor aqui na Espanha. Hoje nós estamos na cidade de Miranda de Ebro, né? Na cidade de Miranda de Ebro, é uma cidade no norte da Espanha. Olá, Trace, a Trace está aí, né? Trace já entrou. Cris, Leidson, bem-vindos aí. Tivemos que botar a câmera um pouquinho de lado para conseguir pegar todo mundo. Vai ser meio que um podcast aqui hoje, né? Um podcast pelo Instagram. E nós estamos vivendo hoje no norte da Espanha. Estou falando com eles, pastor, que estamos a viver no norte da Espanha. Estamos vivendo no norte da Espanha. A cidade que nós estamos vivendo aqui é a cidade de Miranda de Ebro. Ela faz parte da província de Burgos e faz parte da comunidade autônoma de Castilha e León. A paz, Tracy, a paz do Senhor. Então, essa cidade aqui, ela fica no norte da Espanha. Ao contrário do que acontece no Brasil, o norte aqui na Espanha é frio, né? E lá no Brasil, em Brasil, o norte é muito caliente. Muy cálido. Muito caliente, muito cálido. E o sur é mais frio. Más frío. Ao contrário do que acontece no Brasil, o norte da Espanha é extremamente frio, né? E o sul é muito quente. O sul da Espanha aqui, às vezes acontece de morrer pessoas do calor que dá, né? De tão quente que é a Espanha. A paz do Senhor. Deus abençoe aí, o pessoal que está entrando. E aqui no norte da Espanha é bem frio. Nós estamos agora no verão, por isso que a gente está aqui. Também estamos dentro do ambiente aqui, tudo preparado. Depois vocês botam um ok se vocês estão conseguindo ouvir bem, tá bom? Se está saindo o som legal aí para vocês. Nós estamos aqui com uma camisa normal, né, que a gente usa até no Brasil, o pessoal de bermuda aqui no dia a dia, porque agora a gente está no verão, e aqui o verão, mesmo sendo norte da Espanha,
o verão é quente também, não tão quente quanto um calor do Brasil ou calor do sul da Espanha. A minha mãe mi madre lá. Saludos. E aqui não é tão quente como no Brasil, quanto também no sul da Espanha, mas a gente está vivendo um calor aqui. E o pastor estava falando comigo que tá quente assim a ponto de que tá meio fora do comum esse calor que está tendo aqui na Espanha esses últimos dias. ¿Está compreendendo bien, pastor, lo que estoy hablando aquí? Sí, el calor de los últimos días. Sí, o calor que está fazendo aqui. O pessoal está ouvindo bem aí? Depois coloca se está ouvindo bem, tá bom? O calor que está fazendo aqui na Espanha esses últimos dias, mesmo no norte, que é uma área fria geralmente, mas mesmo no norte da Espanha está fazendo um calor legal, né? Entrou aí também o pastor Michael. Bendiciones, pastor Michael. Bem-vindo. Pastor Michael, um pastor também no ministério, né? Ele vive aqui também na comunidade autônoma de Castilha e León, em português, no Castilha e León, em espanhol. E bem, hoje o meu convite para o pastor Francisco aqui para estar com a gente. Amém, pastor Michael. Bendiciones. Bendiciones. O meu convite hoje para a gente estar aqui com o pastor Francisco, e um dia eu quero estar também com o senhor, viu, pastor Michael? Me gostaria muitíssimo estar um dia com você aí, haciendo um directo, ¿no? Hablando um pouco de seu trabalho aqui na Espanha também. E eu chamei o pastor Francisco hoje porque a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades da evangelização aqui na Espanha, as dificuldades da evangelização que a gente tem encontrado na Europa esses últimos dias. Nós estivemos no sábado, todos os sábados a gente marcou agora de fazer o evangelismo, e no último sábado nós fomos evangelizar aqui na cidade, e não fomos muito bem recebidos, né? Ou melhor, os panfletos, né? Não foram muito bem recebidos, os folhetos não foram muito bem recebidos aqui. E a gente veio falar um pouco sobre isso, e também vamos tratar um assunto o qual a igreja e a obra de Deus tem passado nesses últimos dias, né? Para nós, eu estava conversando um pouquinho com o pastor Francisco aqui antes, e para nós estamos vivendo como a terceira onda de avivamento, né? E assim nós cremos diante da própria palavra de Deus. Então, a gente agora sim, creio que já podemos começar. Eu queria pedir a você que está participando da live, para, se puder, convide pessoas para estar com a gente aqui, tá bom? Envia aí essa live ali no aviãozinho, envia para o máximo de pessoas que você conseguir, para eles participarem com a gente nessa live. A live depois vai estar guardada, vai ficar aí online, mas convide pessoas para estar participando com a gente aqui. Nós queremos começar com uma oração. Amém. Né? Eu vou levantar a voz em oração aqui e aproveitar o pastor Francisco também para estar orando. Bom, Amém. Então, eu vou orar primeiro e depois tu. Pai Santo e Poderoso, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, das pessoas que estão aí depois dessa live que vai ficar salva, para que possam ouvir um pouco da tua palavra, receberem do que a gente vai falar aqui nessa noite, dos assuntos que nós vamos tratar. Assim já oramos antes, mas queremos orar mais uma vez, para que o teu Santo Espírito, Senhor, possa direcionar nossas palavras aqui, tocar na nossa mente, nossos corações, e assim possamos estar falando o que o Senhor quer falar nessa noite. Aleluya. Em nome de Jesus, pastor Francisco. Así, Señor, oramos por esta plataforma, Señor Padre Santo, que cada persona que esté escuchando tu palabra, escuchando tu mensaje, Señor, lo que vamos a hablar aquí, Señor, que seas tú dando discernimiento, dando sabiduría, Padre. Que seas tú, Señor Padre Santo, abriendo las puertas, Señor Padre Dios bendito. Que seas tú, Señor Padre Dios Todopoderoso, ayudándonos, Padre Santo, a llegar a más personas, a que ellas personas, Padre Santo, se enamoren más de tu presencia, más de tu amor, Señor. Porque tú eres un Dios amoroso, un Dios grande, Señor.
y así mismo para llegar a más personas que no te conocen, que están apartadas de tu camino, Señor, apartadas de tu presencia, Señor Padre Dios Todopoderoso. Ayúdanos a llegar por medio de esto, Padre Santo, de esta plataforma que estamos haciendo, Padre Dios Todopoderoso. Ahí, Señor Padre Dios Todopoderoso. Ayuda a sí mismo, Padre Santo, al pastor Jesús, Padre Dios Todopoderoso, que tú has puesto, Padre Santo, con esta sabiduría que tú le has dado, Señor Padre Santo, por hacer estos vídeos, Padre, y poder llegar a muchas almas, Padre, en el nombre de Jesús. Amém. Amém. Então, nós queremos tratar aqui hoje, bem-vindos aí o pessoal que entrou, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Quem puder, compartilha a live para mais pessoas estar participando com a gente. Eu quero tratar um assunto com o pastor diretamente, que está no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19. Eu vou dar uma traduzida aqui breve. A palavra do Senhor fala assim: ide e façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basicamente esse versículo 19, mas vamos continuar no versículo 20 aqui. Ensinando eles a obedecer tudo que foi mandado, tudo que foi ensinado a vocês. E lembrem-se, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vou ler aqui agora em espanhol, não? E pedir o pastor Francisco, né? Que é o da língua espanhola, né? Aleluia. Vou te dar essa honra, pastor. ¿Dónde, por favor? El versículo 19. Aleluya. Versículo 19 dice así: así que vayan y hagan discípulos de gente a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñarles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta con la conclusión del sistema. Amém. Aleluia. Jesus estava falando algo muito poderoso, né? Vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando eles o que vocês aprenderam, né? Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele ainda fala assim: lembre-se, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, né? Ou aqui, como está na palavra em espanhol, não? Hasta la conclusión del sistema. Eu creio que nós estamos vivendo neste tempo a terceira onda do avivamento. Estava conversando com o pastor Francisco agora há pouco, e ele também tem o mesmo pensamento que eu. Nós estávamos falando que existiu a primeira onda de avivamento. A primeira onda de avivamento, ela aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando estavam ali 120 pessoas reunidas no mesmo lugar e buscando a presença do Senhor. Permaneceram como Jesus mandou que permanecessem. Estavam ali recebendo, na verdade, receberam naquele momento, foi a descida do Espírito Santo, ou no dia de Pentecostes, né? Isso aconteceu no dia de Pentecostes. No livro de Atos, a gente ouve falando sobre isso. Essa foi a primeira onda do avivamento. Teologicamente, é o que nós cremos e é o que nós vivemos. A segunda onda do avivamento foi quando Martinho Lutero fez aquele grande movimento dentro da Igreja Católica, né? E aí começou o movimento protestante, né? Essa foi a segunda onda do avivamento. Qual é a terceira onda do avivamento, pastor? A terceira onda do avivamento, para nós, é o que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Missionários indo de todas as nações para que a obra de Deus possa avançar. A gente vê aqui na Espanha muita gente de tudo que é nação, né? E a gente às vezes nem sabe que tem missionários envolvidos, tem pessoas pregando o evangelho no meio dessas pessoas, no meio dessas nações. E alguns vão diretamente porque entendem que esse é o chamado de Deus para a vida deles, e outros não vão diretamente, mas são enviados indiretamente. E como que seria esse enviado, um missionário enviado indiretamente? Às vezes é aquela pessoa que acha que estava passando
por uma dificuldade no seu país e sai de lá e mal sabe ela que Deus está enviando ela para pregar o evangelho em outra nação. Pastor Francisco, ele já está aqui há quantos anos, pastor, que tienes en España? 23, va a ser 24 años. Vai ser 24 anos, não? Vai fazer 24 anos que o pastor Francisco está aqui na Espanha. E o que eu gostaria de ouvir, e eu tenho certeza que você que está aí também gostaria de ouvir do pastor Francisco, bem-vindo vocês que estão chegando agora na live. O que eu tenho certeza que vocês gostariam de ouvir também do pastor Francisco, o que ele sente, né, sendo agora, querendo ou não, porque ele veio para cá, não foi como pastor, né, inicialmente, mas ele se tornou um pastor aqui dentro do país, e querendo ou não, ele não pertence a essa nação, né? O pastor Francisco, ele vem do Equador, ele é equatoriano. Então, eu queria ouvir dele um pouco como ele se sente agora na Espanha, como pastor, e que ele conte para a gente um pouco como que foi essa vinda dele para cá. Eu vou pedir para que ele seja breve, né? Mas como foi essa vinda dele para cá e como ele se sente nos dias atuais participando desse movimento que é o de ir e pregar o evangelho. Pastor Francisco, tú vienes del Ecuador, ¿no? Así es. Y hace 24 años. Ha venido del Ecuador no como pastor. No. ¿Y era cristiano cuando ha venido del Ecuador? Conocía, ¿Era cristiano cuando vino del Ecuador? Sí, conocía de las cosas de Dios, conocía. Pero no era un cristiano que estaba firme, ¿no? Sino que era cristiano pues de momentos, ¿sabes? Era um cristão que não estava firme na palavra, não vivia o cristianismo, né? Era um cristão que conhecia da palavra e eu creio que era como aquelas pessoas que falam, eu sou cristão, mas não conheço um versículo às vezes da Bíblia. Hay personas que dicen que son cristianas, pero no conocen un versículo de la Biblia, ¿no? Y a veces eso pasa, ¿no? Eso pasa. Pero puede continuar, pastor. Y pues cuando llegué aquí a España, pues hemos sido bien recibidos, bien acogidos, gracias al Señor, que el Señor comenzó a abrir puertas, ¿no? Porque la misión que nosotros teníamos no éramos que íbamos a estar aquí en España, nosotros íbamos para Italia. Ele disse que inicialmente ele chegou na Espanha, foi bem recebido, mas ele não ia vir para a Espanha. Na verdade, ele estava passando pela Espanha porque ele ia para a Itália. A esposa dele já estava na Itália. Sí, eso, correcto. Sí. Y como tenía una hermana aquí, pues dije, voy a quedar unos días visitándola. Al visitarla, pues me gustó España, me gustó la tranquilidad, la paz que había aquí. Ele tinha uma irmã aqui e ela disse, vem visitar, Francisco. E ele chegou aqui, pronto, gostou da Espanha, gostou da paz, da tranquilidade da Espanha. Eu acho que também favoreceu de ter uma irmã aqui no país. Sí. Sí. Y para que las puertas comenzaron a abrirse. Y mi mujer, que estaba en Italia, tuvo que venirse para aquí a España, le dije, ¿no? Y as portas então começaram a se abrir e a mulher que estava na Itália ele falou, vem para a Espanha, e aqui se abriram portas para a gente. Porque iba a tener una sociedad que íbamos a hacer una fábrica en Italia, pero a la final rechacé todo eso, ¿no? Porque si yo tenía otro propósito con la vida de nosotros aquí. Ele está falando que tinha uma oportunidade de abrir uma fábrica na Itália, uma sociedade, e ele recusou tudo isso, né? E hoje ele entende que era propósito de Deus que eles ficassem aqui na Espanha. Y poco a poco pues, fuimos preparándonos, conocimos una iglesia, la Asamblea de Dios, y ahí hemos permanecido, ahí me he casado, he tenido mi hijo, tengo un hijo precioso, Samuel. Ele disse que então vieram para cá, conheceram a Igreja Assembleia de Deus aqui, e aqui se casaram na Igreja Assembleia de Deus, tiveram um filho, né? ¿Y cómo ha conocido aquí la iglesia? Porque estaba buscando una iglesia, anhelaba congregarme, ¿no? Y comencé a preguntar a otra persona, nadie sabía, hasta que un día, porque no había rótulo, no había nada, y un día alguien me dijo, yo veo unas personas entrar que hay, y entré y era una iglesia de la Asamblea de Dios. Estaban procurando una
igreja, né? Ninguém sabia onde tinha uma igreja, mas estavam procurando uma igreja. E aí, quando chegam, passam por um lugar, vem uma placa que era a Igreja Assembleia de Deus, entraram e aí começaram a congregar dentro disso. Así es. E aí vocês permaneceram nessa igreja durante quantos anos, pastor? Han permanecido quantos años en la iglesia? Unos 5 o 6 años. 5 o 6 Sí, años. sí. Hemos estado ahí y luego pues ahí cuando ya me casé todo, hubo la oportunidad pues de un chico que estaba abriendo una iglesia y estaba más cerca a casa, porque estaba muy lejos y estaba más cerca a casa, y comenzamos a visitar ahí, ¿no? En la otra iglesia. Sí, en la otra iglesia, y hablé con el pastor de la asamblea que me quedaba más cerca esta iglesia y me dijo que no había ningún problema. Acabou encontrando uma igreja mais perto da casa dele, começou a visitar e conversou com o pastor da Assembleia de Deus que ia ficar na igreja mais próxima da casa dele. Sí. Y luego, y ahí comenzó nuestro ministerio, porque de ahí ya comenzamos a hacer para la obra del Señor, trabajar para la obra del Señor, y hasta el día de hoy. Começaram aí o ministério, começaram a trabalhar na obra de Deus e estão até os dias de hoje. Hoje eles são pastores de uma igreja que pertence a um ministério. O ministério cresce, né? Aqui na Espanha. Eles são pastores de uma igreja em Miranda de Ebro, como eu estava falando no início do vídeo, né? Nós vivemos aqui no norte da Espanha, que é a parte mais fria do país, né? Mas agora nós estamos no verão, por isso que estamos tranquilos aí. Eu vou perguntar para o pastor agora, então, a ideia dele em relação a essa terceira onda do avivamento, na minha opinião, que nós estamos vivendo, na opinião de muitos teólogos também, e o que ele acha que isso representa para a vida dele. Pastor, ¿tú crees entonces que estamos a vivir verdaderamente la tercera ola del avivamiento y que tú estás haciendo parte de todo eso lo que Dios está haciendo aquí en España? Amén, sí, somos parte de eso, porque cada uno que ha venido aquí a distintos países, porque estamos aquí, por ejemplo, aquí en España, en Europa, hay personas de distintos países, de distintas naciones, de todo, ¿no? Y yo creo que todo el que sale de su país, el Señor ha abierto las puertas para mandarnos como misioneros, para llevar su mensaje, llevar su palabra. Está falando que aqui tem pessoas de diversos países, pessoas de países diferentes, e ele crê que sim, né? O Senhor está abrindo portas para que pessoas venham de várias nações para pregar a palavra aqui, não só aqui, né? Como em muitos outros lugares da Terra, né? Hoje nós estamos falando da Espanha, que é onde nós vivemos. E pastor, eu vou perguntar para o pastor Francisco, então, o que ele sente nesses últimos dias, como que é pregar o evangelho numa nação, na nação espanhola, e eu quero que ele fale, mas vou pedir para ele falar pausadamente para a gente poder traduzindo aqui. Eu quero que ele fale quais são as maiores dificuldades que ele tem vivido e vivenciado aqui nesses últimos dias. ¿Comprendiste lo que é hoy? Sí, un poco, pero... Bueno, entonces vamos a decir. ¿Cómo es pastorear en España? ¿Y cómo te parece todo eso? Porque yo quiero saber de verdad cuáles son las mayores dificultades que como un pastor aquí estás a enfrentar. Aquí pastorear no es fácil, ¿no? Sabemos que estamos en un país pues que la gente ha endurecido mucho sus corazones. Pastorear não é fácil. Estamos num país que as pessoas estão com o coração muito endurecido. Y ya hemos salido los dos a entregar folletos y ya mucha gente nos ha rechazado un folleto. Saímos nós dois para entregar folhetos e muita gente recusou os folhetos, né? Recusavam pegar na nossa mão e recusavam dirigir uma palavra até nós. Y no les gusta que le hablen de Dios, tienen un mal concepto de las cosas de Dios por lo que ha pasado hace muchos años atrás, ¿saben? Eles não gostam de saber e de ouvir falar das coisas de Deus, né? Eles têm uma má visão das coisas de Deus pelo que passou no passado. Quando ele fala aqui do que passou no passado, no que passou obviamente está no passado, a gente está falando sobre
o movimento da Igreja Católica no início de tudo, né? Que prendia pessoas, matava pessoas, né? Muita gente morreu em não aceitar a visão do catolicismo, entre tantas outras coisas, né? Estou aqui assim generalizando, né? Mas eles têm uma má visão hoje do Evangelho na Europa, principalmente os espanhóis, por causa de como o catolicismo agiu aqui no início de tudo. Y a pesar de todo, pues también, ¿no? Aparte de lo que ha hecho el catolicismo, ¿no? También muchos cristianos evangélicos, pastores, grandes pastores, también han hecho cosas que no debían haber hecho, ¿no? Porque no han sido dirigidos por el Señor. Além do catolicismo, ainda tem pastores evangélicos, né, do passado aqui, que fizeram muitas coisas que não deveriam ter sido feitas, né, e aí mancharam o evangelho aqui neste lugar. Y ahora en la tercera ola del avivamiento, eso, estamos peleando, estamos guerreando todos los días para que esa ola suceda, para que España sea avivada, para que haya un nuevo despertar. Nesse terceiro movimento, nessa terceira onda do avivamento, nós estamos orando para que o avivamento chegue aqui, para que a Espanha seja despertada, para que a obra de Deus possa avançar nessa nação. Y quite la dureza de los corazones de cada persona. E tire a dureza do coração de cada pessoa, né? O pastor Francisco, a gente conversou muito. Aqui, a gente, a maior barreira hoje para o evangelho aqui, qual é? Los gobiernos de cada provincia, de cada comunidad, impiden muchas cosas que no se hablen de Dios, no permiten que salgan a las calles a evangelizar, hay que sacar un permiso, hay que pagar un impuesto. A maioria dos governos aqui, né, as comunidades autônomas, eles colocam muitas barreiras para se abrir uma igreja e para se falar de Deus aqui. Para você entregar um panfleto, para você... a gente não pode fazer como no Brasil, botar uma caixa de som nem na frente da igreja e botar um louvor ou pregar, né? Isso aqui é proibido. Para fazer qualquer movimento, aqui, primeiramente, nós temos que pedir uma permissão, né? Se paga uma taxa e se consegue uma permissão, mas às vezes não se consegue a permissão. Às vezes pode acontecer de você dar entrada para pedir uma abertura para poder fazer um evangelismo ou para poder fazer um evento, e mesmo assim eles não permitem que seja feito. O pastor Francisco está falando para a gente que uma das maiores barreiras hoje são os próprios governos autônomos de cada comunidade autônoma. Y claro, y si podemos llegar a ellos, que el Señor toque sus corazones para que puedan abrir las puertas, para que puedan quitar esa barrera y llegar a miles de personas que necesitan de Dios, porque hay personas que necesitan de Dios, necesitan de un abrazo. O pastor Francisco está falando, então, que a gente tenta fazer é orar para que o Senhor possa abrir uma porta para que a gente consiga chegar nesses governantes dessas comunidades autônomas, né? Aqui em Castilla y León, yo recuerdo que en País Vasco hay un presidente de la comunidad autónoma de País Vasco, ¿no? En Castilla y León también hay un presidente de Castilla y León. Sí. Então, o que eu estou perguntando para ele aqui é porque eu tive num País Basco, numa cidade vizinha aqui, num estado vizinho, né, uma província, numa comunidade autônoma vizinha, e eles têm presidentes sobre cada comunidade autônoma. E eu estava perguntando a ele se em Castilla y León, onde nós estamos hoje, se também existe um presidente sobre essa comunidade autônoma. Ele está falando que sim. Então, todas as províncias de Espanha, há presidentes, de todas as províncias, não, todas as comunidades autónomas, há presidentes, não? Sim. Todas as comunidades autônomas, que são como estados que a gente conhece no Brasil, são como presidentes, que seriam os governadores, né? Mas aqui se chamam realmente de presidentes porque são comunidades muito autônomas que às vezes têm leis diferentes de um lugar para o outro. Pastor, y con las personas, con la sociedad, vamos a hablar de la manera cultural, ¿no? Cultural. ¿Cuál es la mayor dificultad? Porque la cultura de las personas aquí son diferentes, son distintas también, ¿no? Entonces,
por qué no conseguimos llegar con el evangelio en las personas así? Qual é a crença de ellas? Eu estou perguntando, pastor, qual é a dificuldade? Porque às vezes a gente enfrenta não só uma dificuldade governamental, mas também uma dificuldade, uma barreira cultural com as pessoas, né? Eu estou aqui perguntando, pastor, qual é essa maior barreira? Por que é tão difícil chegar hoje no espanhol, no europeu, para falar de Jesus? En primer lugar, que estamos en lo que es en Miranda, ¿no? La barrera, pues, que la dificultad que se pone, son las personas que le han enseñado desde niño ser incrédulos, no creer en Dios, ¿no? Y en las escuelas, en los colegios, en los institutos, le hablan que eso es un cuento. Falando que a maior barreira que se enfrenta em relação às pessoas é porque elas são ensinadas desde pequenas a não acreditarem em Deus. Quando você chega numa escola, o que é ensinado aí é que isso é uma história, isso é um conto, isso não é verdadeiro. Que esse evangelho, esse cristianismo, Jesus, a morte de Cristo, isso não é verdadeiro, o que é ensinado aqui. Entonces, lo que es difícil aquí es porque las personas son ateas, ¿no? Así es. O ateísmo aquí es muy grande. Y aparte del ateísmo también, pues, no, que les enseñan a los niños, pues, como ahora la sociedad moderna ha cambiado mucho, a creer, pues, en el LGTB, en cosas que a veces no queremos llegar al tema tampoco, sí, ¿sabes? Sí. É o que ele está falando aqui, que hoje o que é ensinado para as crianças é acreditarem na ideologia de gênero, né? E isso é muito colocado nas escolas. O que a gente tem feito aqui, que eu, como um pastor missionário aqui também, que estamos aqui trabalhando em conjunto com esse pastor, com essa obra, é orar principalmente. Esse domingo eu estava pregando aqui, e uma frase que eu disse que para mim é muito importante, é que a oração ela traz a existência que não existe. Então, eu nem perguntei se o pastor se eles faziam isso aqui já, mas nós temos oração aqui todos os dias, de segunda a quinta-feira. E nós oramos pela igreja, nós oramos pela comunidade autônoma, nós oramos pela cidade onde nós estamos, e o que nós temos feito é orar também agora pelos governantes dessa comunidade autônoma que nós estamos, né? Aqui tem a prefeita Miranda de Ebro, e nós estamos orando para que o Senhor abra uma porta e Ele vai abrir, irmãos. Você pode ter certeza que Ele vai abrir. Nós estamos orando para que Deus abra uma porta, para que a gente chegue nessa prefeita e para que a gente possa estar ali orando, abençoando a vida dela, e com isso a gente comece a conseguir avançar de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais correta, né? Nós, como cristãos, sabemos que sem oração é impossível, né? E é o que o pastor já falou aqui, nós estamos orando por isso, para que Deus possa abrir uma porta, para que a gente consiga avançar da maneira mais correta possível. Porque quando a gente fala de reino de Deus, reino dos céus, que é o que nós somos chamados para manifestar sobre a terra, não adianta você guerrear com a tua própria força. Não é verdade, pastor? Cuando hablamos de reino de los cielos, no es con nuestra propia fuerza. No. Cuando hablamos del reino de los cielos, es acerca de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Amém. Quando a gente fala de reino dos céus, é o que Deus vai fazer através de nós aqui. Então, o que nós estamos fazendo é orar por esta comunidade, né? Eu falo por mim, né? Hoje eu estava conversando com a minha esposa, e o que a gente quer fazer é algo concreto aonde o Senhor nos plantar, onde o Senhor nos colocar. O que a gente tem vivido nesses últimos dias é o que Jesus falou para os discípulos, né? Olha, vão sem muitos recursos, não levem muita coisa. Se receberem vocês em uma casa, fiquem ali pregando o máximo que vocês conseguirem. E o que a gente está querendo fazer e está tentando fazer, enquanto nós estivermos aqui, a gente espera que dure anos para a gente conseguir fazer algo consistente nessa região, nessa cidade. Enquanto a gente estiver aqui, avançar da forma mais correta possível, através de evangelização, através da oração, através da pregação da palavra, e rompendo as barreiras que o diabo colocou, que a gente não consegue romper humanamente falando,
mas espiritualmente falando, é o que a gente precisa de fazer. Eu creio que o pastor está compreendendo um pouco do que eu estou falando. Un poquillo. Yo estoy hablando, pastor, que como pastores misioneros que estamos aquí ayudando a la obra y todo, nosotros necesitamos hacer algo consistente, ¿no? Entonces, fuimos recibidos en una casa aquí, ¿no? Y ahora estamos aquí por el tiempo mayor posible para que la obra de Dios pueda, para que consigamos ayudar a la iglesia, ¿no? A hacer un trabajo más consistente, más fuerte, y así la obra de Dios pueda avanzar a través de nuestras oraciones, nuestras predicaciones, nuestra alabanza, de todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Aleluya. E bom, o pastor falou então aqui que a maior dificuldade, uma das dificuldades hoje é essa. E eu creio que ele sabe do que eu vou falar aqui agora. Na Espanha, irmãos, na Espanha, as pessoas, é o que ele falou, a maioria dos adultos hoje, você vai conversar com mais de 30 anos, eles não foram ensinados por nenhum tipo de religião. Além disso, na Espanha existem aproximadamente 95 cidades. Essas 95 cidades têm mais de 5 mil habitantes, sem nenhuma igreja evangélica. Estou falando de um país que tem mais de 1.000 cidades, né? Mas também estou falando de 95 cidades com mais de 5 mil habitantes. Eu já conheci cidades aqui que têm menos de 3 mil habitantes e também não tem uma igreja evangélica. Então, existem muitas cidades na Espanha que hoje não tem nenhuma igreja evangélica, só tem às vezes uma igreja católica que mal funciona, né? E lo que estou falando aqui, pastor, é que eu creio que compreendió, ¿no? Tiene muchas ciudades aquí, 95 ciudades con más de 5.000 habitantes sin ninguna iglesia evangélica. Además de eso, hay otras ciudades también, ¿no? Que tienen menos de 5.000 habitantes que también no tienen iglesia evangélica. Es correcto. Entonces, estamos falando aqui de muitas igrejas, de muitas cidades, uma nação com muitas cidades que não tem igrejas evangélicas, que não tem, às vezes, uma voz ali falando do reino de Deus. Entonces, pastor, estábamos hablando acerca de la cosa cultural, ¿no? De la enseñanza. Y para usted, ¿aún hay más cosas todavía que quieres hablar aquí de la dificultad que tenemos en predicar la palabra aquí en España? Sí, hay muchas dificultades que todavía, porque no se puede predicar al aire libre, no podemos predicar al aire libre, salir a las calles, ponernos en los parques, en las plazas, para llevar el mensaje del Señor, ¿no? Hay algunos lugares en ciudades que permiten algo, pero aquí en Miranda no nos permiten hacer eso, ¿no? Es prohibido. Ya he visto, para entregar un folleto aquí, un poco tenemos que estar guardándonos un poco, porque la gente, movernos enseguida para un lado al otro lado, o sea, no podemos estar fijos en un solo sitio, ¿no? O Francisco está falando aqui, né? É que não se pode sair para pregar abertamente, de uma forma geral. Nós saímos aqui no sábado para entregar panfletos, mas isso é algo que, se a gente fosse fazer da forma mais correta mesmo, nós tínhamos que pedir nós teríamos que pedir uma autorização para fazer isso. Porque se alguém aqui na rua se sente ofendido porque eu entreguei um folheto para ele pode me denunciar, pode chamar a polícia para mim e eu vou preso no mesmo instante. Aqui na Espanha, eles chamam aqui de acoso, né? Quando você... no Brasil, eu não recordo, se minha esposa está aí, escreve para mim aí, por favor, online. No Brasil tem uma maneira de que tratam as pessoas e que prendem as pessoas, às vezes, imediatamente, porque assédio. No Brasil se chama assédio, né? Só que entregar um panfleto no Brasil não é assediar ninguém. Falar de Jesus, eu nunca... Bom, pode ter acontecido algum caso, mas aqui é muito normal. Aqui, se eles se sentirem assediados, eles me denunciam para a polícia chega na hora, e aqui é questão de minutos. Não, pastor? Correto. Questão de minutos, a polícia está aqui já. Ou um minuto aí, segundos, às vezes não dá nem um minuto, a polícia já chega aqui na hora, se chamar, e eles prendem você no mesmo instante, né? Então, o que ele está falando é isso, né? Dessas dificuldades de se pregar o evangelho por causa disso.
A gente saiu para poder evangelizar no sábado, aqui entregamos os panfletos, e o que me marcou foi uma pessoa que ele só chegou para falar, ele não conseguiu continuar falando. A mulher empurrou a mão dele e disse não, 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 e seguiu o caminho, e saiu do lugar onde ela estava, saiu. Existe uma barreira muito grande para se pregar o evangelho aqui. Em Miranda de Ebro, nós estamos falando, né, que é muito forte. Talvez em outras cidades seja mais branda ou seja muito pior do que aqui. Correcto. ¿Hay algo más que quieres compartir con nosotros aquí, pastor? ¿Algo más que usted quer compartilhar conosco? Sí, el Señor pues nos manda a comisionarnos, y siempre pues es ir en dos para ir a evangelizar, juntos los dos. Ele está falando que o Senhor nos manda a grande comissão, né? Ir pregar o evangelho, e sempre de dois em dois. Porque si uno no sabe responder la pregunta, tiene la ayuda del otro, ¿sabe? Se um não sabe responder a pergunta, vai ter a ajuda do outro. Y porque solo pueden también, si ya ha pasado, ¿no? Que estuvo una persona sola predicándole a una y dijo que le había estado diciéndole otras cosas, y lo que se le estaba era predicando, pero como no había testigo, no había nadie más, estaba solo él y las dos personas, pues le creyeron a la otra persona que es española, ¿saben? Estava aí uma pessoa evangelizando sozinho, e um espanhol disse que eles não estavam evangelizando, estavam falando outra coisa. E aí, como não tinha uma testemunha, acreditaram na pessoa que era aqui da nação. O que passou? Y pues la persona decían que le iban a meterle presa a esto, pero yo le llegué en ese momento y le dije, vete antes que llegue la policía. Ele disse que iam chamar a polícia para prender essa pessoa, e o pastor chegou nesse exato momento e disse, vai embora, antes que a polícia chegue aqui. Sí, y como también no tenía documento, ¿sabes? Y marchó enseguida. E a pessoa não tinha documentos aqui, né? Tava um imigrante irregular aqui no país. Assim. Né? E aí aproveitou e foi mesmo. Se a polícia chega, meu irmão, acabou. Sí, y tuve que hablar con los policías, hablé con los policías, y como es un poco pequeño el pueblo, me conocían y pues bueno, ya se calmou la cosa. Como a cidade é pequena, ele conversou com a polícia, né? Conheciam ele, e como aqui é uma cidade pequena, conheciam o pastor, e a coisa já foi se acalmando aí. Y lo que sí animo a todas las personas es seguir evangelizando. Que eso no nos desanime en ningún momento, ¿no? Que no nos desanime en ningún momento a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Somos comisionados a llevar la palabra de Dios en todo momento. Aunque haya dificultades, haya problemas, seguimos avanzando para que haya ese avivamiento. Então, o que ele quer nos motivar aqui é seguir evangelizando, né? Aproveitando cada momento para que o avivamento chegue. Y como todos estamos esperando el avivamiento, para que todos seamos llenos de esa presencia del Señor, y seamos arrebatados y a estar con Él. Amén. Y cuando estemos ahí con Él, diremos, valió la pena el sacrificio, valió la pena que nos escupieran, valió la pena de que la gente nos dijeran cualquier cosa, ¿no? Porque ese día estaremos ahí gozándonos delante de la presencia del Señor. Aproveitar o momento, né, para evangelizar, para que quando nós estivermos diante do Senhor, a gente possa dizer que valeu a pena, né? Hoje, no Brasil, a gente não tem tantas barreiras que nos impõem, né, para se evangelizar. Lo que estoy hablando es que en Brasil no se tiene tantas dificultades para evangelizar. Pero aquí en España, no solo en España, no, en Europa, pero en toda Europa sí, hay una barrera. Pero mismo así nosotros estamos a conseguir mirar que Dios está a abrir puertas, ¿no? Estou falando com ele que aqui na Espanha e na Europa nós temos muitas barreiras para se evangelizar, mas mesmo assim nós estamos podendo ver o poder de Deus sendo manifestado e portas se abrindo. Hoje eu estava assistindo um vídeo de uma moça sendo batizada na França, né? Enquanto ela estava sendo batizada,
um demônio manifestou e ela recebeu uma oração e foi liberta, né? Depois ela autorizou a filmagem, né? E ela falou o que acontecia na vida dela, né? Era a pessoa que praticava o ocultismo, praticava astrologia, né? E pessoas da família dela tinham também praticavam outros tipos de magia, e ela, graças a Deus, quando foi batizada, ela recebeu uma libertação. Falando com eles que tuvo un video de una francesa, ¿no? Sobre Francia. Cuando fue bautizada, fue liberada. En aquel momento practicaba ocultismo, lectura de las estrellas y todo eso. Y la familia de ella también, ¿no? Pero cuando pasó por el bautismo, por un acaso, ¿no? Empezó a manifestar y el demonio fue expulso ahí e já foi liberada. Gente, quero agradecer a vocês que estiveram conosco até aqui, até esse momento. Quero agradecer ao pastor Francisco, que aceitou também participar, porque aí no Brasil está cedinho, né? No Brasil são 6h37, 3h36, aqui já são 11h37 da noite. O pastor Francisco está cansado, trabalhou o dia todo. Estivemos aqui na igreja, hoje teve culto, né? E eu quero agradecer, pastor, mismo por tu cansancio, por todo, estar aquí con nosotros haciendo ese directo aquí. Y yo quiero pedir que si quieres, deja una palabra aquí para la persona de Brasil y para que también nosotros de Brasil que están a seguirme ahí por aquí. Siempre es un placer y un gusto hablar de Dios, ¿sabes? Siempre, porque Él es el que nos llena, es su amor es el que nos levanta cada mañana. ¿Y cómo podemos callar? Sempre é um prazer falar de Deus, porque é Ele que nos enche, né? Ele que nos desperta a cada manhã pelo amor dele. Como não falar de Deus? Aleluya. Y quería dar un mensaje, ¿no? Que está en la Biblia, ¿no? Que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ese lo tenemos en Isaías 41:10. Así que no desanimemos en ningún momento. Dios está con nosotros. Dios está dándonos cada día aliento. Él está con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, estemos firmes. No dudemos de la palabra. No dudemos de las promesas que Dios tiene a través de cualquier dificultad, cualquier problema. Reconozcamos quién es nuestro Dios y llevémoslo por alto. Su nombre. Aleluya. Glória a Deus. Y dice que nos esforcemos cada día. No importa sea en la mañana, en la madrugada, a cualquier hora, levantémonos a orar, esforcémonos un poquito más. ¿Vale? Y eso es lo que, porque Él siempre va a estar ayudándonos. Si nosotros acudimos a Él y Él siempre va a estar ahí dispuesto para ayudarnos, pero tenemos que acudir, tener esa fe. Así que, mis hermanos, yo les pido a cada uno que cada día busquemos más del Señor, busquemos cada día más su justicia. Amén. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Amém. Muchas gracias. De verdad, obrigado a você que esteve conosco aqui e seguimos firmes. Quero aqui agradecer aos irmãos que estiveram com a gente, Tracy, Renis também, glória a Deus. Amém, amém. O pessoal do Brasil que esteve com a gente aqui online também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa live vai ficar salva aí, viu? E na próxima sexta, vamos fazer outra live. Em nome de Jesus aqui, em versão podcast, né? Ficou bom hoje aqui, né, pastor? Amém. Foi bueno? Muy E agora a gente vai descansar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós oramos, na verdade, nós pedimos oração, né? Orem por nós aqui na Espanha. Orem para que o reino de Deus possa avançar aqui através de nossas vidas. E ora para que o Senhor nos dê condições de continuar fazendo o ID dele onde quer que nós fomos. Que Deus abençoe a tua vida. E eu declaro
que o reino de Deus já chegou na Espanha. O Amén. reino dos Gloria a céus Dios. já chegou em Miranda Diego. Lo E a creemos. glória de Aleluya. Deus vai se manifestar no Amém. tempo oportuno, como já está se manifestando através da nossa vida. Que Aleluya. Deus abençoe a tua vida, querido. Graça e paz. Depois compartilha aí com quem você puder e desejar essa live para ficar aqui, tá bom? A paz. Amén. Dios bendiga. Amém.